Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Tamires e sejam bem-vindos ao Resolve Enem. Basicamente, esses vídeos têm o objetivo, de ajudar vocês a resolver questões que se voltam para aspectos que são mais cobrados nas provas do Enem. Então, para a história geral, a gente vai ver dois temas. No episódio de hoje, a gente vai trabalhar Segunda Guerra e suas consequências. E para isso, pessoal, antes de você assistir propriamente dito, esse vídeo, a gente tem um desafio. Então, na descrição você vai encontrar um formulário e você consegue responder essas questões que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Então você resolve lá tudo bonitinho e volta para assistir esse vídeo com a resolução comentada, né? E aí dentro dessa resolução a gente inclui um contexto aí para tentar ajudar você nortear, pensando aí as principais temáticas, né, que vão te ajudar a resolver as questões do Enem. Então vamos lá? Então vamos iniciar as questões, né, sobre a Segunda Guerra e as suas consequências. Número 1. Após a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Vamos para a pergunta então. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destaca o A. Antes da gente partir para as alternativas, como feito nos últimos vídeos, a gente vai fazer aí uma contextualização desse enunciado, né? Então vamos compreender quais são as informações que ele nos traz. Bom, basicamente, o enunciado ele destaca a posição da ONU, né? Da Unesco, na verdade, na publicação desses estudos que se voltam, né, para as doutrinas racistas. E a partir desses estudos foi possível meio que problematizar e desqualificar essas abordagens que eram até então adotadas, pensando a questão racial. E aí, a partir desses estudos, a gente chega aí no entendimento sobre a unidade do gênero humano. Então, a partir disso, a gente pode linkar lá com a questão, né, que você tratar de raça é um termo problemático. E ele ainda aprofunda esse debate destacando que existe uma outra problemática em tratar dessas raças, né, em estabelecer classificações entre o gênero humano, e ainda, se a gente pensar, é ainda mais problemático enaltecer uma suposta superioridade ao homem branco, que foi foi um fator, na verdade, que desencadeou muitas atrocidades, né, e muitos conflitos ao longo do tempo. E agora vamos à pergunta, né? Então, a gente precisa fazer o que, basicamente? Entender qual que foi, né, o acontecimento mais recente, ou os acontecimentos mais recentes, que impulsionaram a tomada dessa posição por parte da Unesco. Então, vamos às alternativas. Letra A. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. No caso, isso realmente aconteceu, mas a gente tem que ter em mente que a questão, né, ela destaca pra gente principalmente o aspecto racial e essa questão aí desse caráter discriminatório. Então, qual que foi a ligação, né, desse ataque aí dos japoneses aos Estados Unidos? Acabou que, de modo geral, declarou, né, em 1941 esse embate entre o Japão e os Estados Unidos, que depois acabou, né, lá por volta do fim da Segunda Guerra Mundial, tendo o seu retorno aí com uma suposta invasão ao Japão, que na verdade acabou contextualizando, né, o processo de elaboração de bombas atômicas. E aí, sem a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, foi que os Estados Unidos decidiu atacar o Japão, né, através do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Então, é um outro sentido que essa alternativa nos leva. Por isso, a gente pode descartar essa alternativa. B. Desencadeamento da Guerra Fria
e de novas rivalidades entre as nações. Com a Guerra Fria a gente vê, né, esse mundo aí bipolarizado e também uma divisão do mundo, né? Essa bipolaridade se dá por um aspecto ideológico, político, militar. A gente vê essa divisão, né? E duas grandes potências buscando juntar forças e reunir mais países que compartilhassem do mesmo sentido ideológico. Então, isso não está tanto atrelado à questão racial, por isso que a gente também pode descartar essa alternativa. Letra C. Morte de milhares de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Tem sentido? Tem sentido, mas não com o enunciado que aborda, né, a questão racial. Por isso que a gente também pode desclassificar essa alternativa. D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Essa tem total sentido, porque dentro dessa forma aí, né, de hegemonia cada vez mais poderosa que era representada pelo nazismo na Alemanha, o Hitler ele toma uma série de medidas que acabam tratando, né, dessa eliminação de raças que eram inferiores. E aí, dentro dessas raças inferiores, a gente pode enquadrar os judeus, os eslavos principalmente, tanto que dentro desse contexto, o Hitler ele colocava os judeus como os culpados, né, da grande crise vivenciada aí e da situação frágil vivenciada na Alemanha. Então já demonstra aí pra gente uma problemática. E a alternativa, ela destaca a questão dos campos de concentração, que para o nazismo é algo mais popular, né? Todo mundo conhece e já ouviu falar dos campos de concentração, porque o Holocausto, né, esse extermínio em massa dos judeus, ele foi algo muito característico e muito marcante e trágico da história geral, né? Então a gente tem que ter isso em mente e por essas questões é que essa alternativa está correta. Mas vamos também debater rapidamente aí sobre a alternativa E, que apresenta o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Essa, na verdade, meio que dialoga com a alternativa A, que trata aí desse processo, né? Já que a alternativa A, ela meio que traz o pontapé inicial, né, desse envolvimento e desse embate entre o Japão e os Estados Unidos. E aí a alternativa E comenta mais um aspecto, né, desse processo aí e desse conflito entre o Japão e os Estados Unidos. Mas, para a gente finalizar então, confirmando, a alternativa D é a correta. Questão de número 2. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais poderosa. Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram. Então, a partir desse enunciado e dessa pergunta, o que a gente tem que fazer? Ele quer que a gente destaque, né, que a gente responda qual que é a forma de hegemonia cada vez mais poderosa dentro desse contexto e quais eram as suas características que vão meio que definir o engajamento dos africanos nesse processo. E qual que é o processo? É a luta, né, a participação dos africanos dentro da Segunda Guerra Mundial. Então vamos contextualizar aí antes de partir para as alternativas. Nesse momento, né, a Grã-Bretanha e a França, elas declaram guerra, né, contra a Alemanha e nesse sentido elas vão recrutar alguns soldados nas suas colônias. Então vai ser nesse contexto, vai ser nesse momento também que os africanos vão ser recrutados para a luta, né, contra a Alemanha. E por que a gente pode entender esse envolvimento aí a partir de outras questões? Que aí, pensando nessas questões, dá pra gente conectar com as características, né? E com essa forma hegemônica cada vez mais poderosa que o exercício apresenta pra gente. Porque, basicamente, durante esse período, o nazismo, ele tinha uma reverberação, né? Uma propagação que era extraordinária. Então, dentro da Alemanha era algo predominante, todo mundo realmente apoiava, né, aquele regime. Todo mundo
dos que estavam ligados a esse partido e tinham o Hitler como uma grande inspiração. E nesse processo foi que o Hitler acabou dizimando milhares de judeus, e foi durante esse período também que as origens germânicas, né, elas foram enaltecidas também. E durante esse processo a gente teve o destaque, né, para essa superioridade dos arianos. E aí, quem não era ariano era sempre inferior. E era necessário purificar, né, a raça, purificar a nação dessas pessoas que eram indesejáveis. Por isso que dentro do nazismo, né, dentre também os princípios fundamentais, nós podemos destacar o racismo e o ódio aos judeus, né, que durante esse processo também eles eram meio que condenados pela situação que o país vivia, né? Então, meio que todos os problemas lá eram em decorrência dos judeus. Então, eles deveriam ser exterminados segundo essa lógica. E aí, pensar nessa suposta superioridade, né, da raça branca e da pureza de sangue apresentada pelos arianos é que o Hitler vai meio que construir essa ideia e a necessidade, né, de eliminar os judeus, os ciganos, os homossexuais, os deficientes físicos e mentais. E para isso ele cria supostamente toda uma estrutura representada principalmente pelos campos de concentração que seriam responsáveis pela eliminação desses judeus em massa, o que ficou conhecido como o Holocausto. Dá pra gente linkar também com alguns aspectos que a gente comentou na questão anterior. Mas o que tudo isso quer mostrar pra gente, né? Então, qual que era o embate de toda essa questão? Então, agora que a gente já tem tudo isso em mente, vamos partir para as alternativas. Letra A. Comunismo e a rejeição da democracia liberal. Considerando esses aspectos, né, que a gente pontuou, não faz muito sentido meio que entender o comunismo como uma forma de hegemonia cada vez mais poderosa, né? Considerando aí que o viés que é apresentado pelo enunciado, ele nos leva para outros caminhos, mais ou menos no mesmo sentido que a gente debateu na questão número 1. Então, por isso, a gente pode desclassificar tudo isso, ainda mais pensando que os africanos, né, eles estavam lutando contra a Alemanha. B. Capitalismo e devastação do ambiente natural. Mesma lógica. Mesmo que o enunciado nos expõe, né, que esse processo de colaboração aí com a participação dos africanos na Segunda Guerra não compactuou, né, não foi uma colaboração propriamente dita com o imperialismo, não quer dizer que eles também estão compactuando, né, com o capitalismo. Então, por isso a gente pode descartar. Próxima, alternativa C. Fascismo e adoção do determinismo biológico. Bom, fascismo a gente já está ligando aí com uma noção de regimes totalitários e o nazismo, né, alemão, ele foi um regime totalitário. Então tinha aquela questão do Estado forte, né, que ele teria controle sobre a sociedade, que você tem um culto à personalidade do líder, você tem uma polícia política, a questão de propagar, né, uma ideologia oficial. Então são várias características que a gente pode incluir nesse cenário e que meio que demonstram, né, essa ascensão dos regimes totalitários durante um período em que essas democracias liberais elas estavam em crise. Então, pensar o fascismo, né, nos leva a refletir também sobre o nazismo, já que eles compartilham de alguns elementos, mas é claro que o nazismo também tem as suas questões particulares. Mas, se a gente for analisar, né, pensando aí o fascismo e aí, principalmente, a sua característica, já que é o intuito dessa questão, eles expõem pra gente a adoção do determinismo biológico, o que faz total sentido, né? Já que dentro desse cenário aí, né, do nazismo, o Hitler colocava dentre os seus princípios fundamentais aí do seu regime, né, que era o nazismo, a questão do racismo e também do ódio aos judeus. Então,
dentro desse ódio, a gente consegue criar uma escala, né, entre essas raças. Por isso que os arianos seriam superiores, enquanto as demais raças inferiores. E se a gente segue essa lógica, a gente caminha para o que nós entendemos como justamente a adoção desse determinismo biológico. Por quê? Essa suposta superioridade da raça ariana, ela seria um símbolo, né, para a dominação social, para garantir esse controle, com um falso pretexto de um argumento científico. E aí a gente pode conectar com a questão 1, que nos apresenta, né, essas teorias científicas que respaldavam essa questão racial, mas que depois de todo esse processo aí, desse contexto da Segunda Guerra, foram desqualificadas, né? Porque não tinha um sentido em um argumento científico para meio que explicar todas essas atrocidades que foram realizadas em nome, né, dessa forma hegemônica. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a questão C está correta, mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Então, não dá pra gente falar que a questão está enfocando, né, principalmente nessa questão da economia. Tudo bem que a guerra também está envolta, né, pela questão e pela abordagem econômica, mas não necessariamente é o sentido meio que atribuído aí pelo enunciado. Então, é importante a gente sempre ficar atento ao que o enunciado nos traz, né, pensando que essas informações também, elas são importantes para a gente chegar a essa resposta. E alternativa E, colonialismo e a imposição da missão civilizatória. Não necessariamente, gente, porque a gente já tá falando aí, né, que os africanos, eles foram recrutados e eles eram colônia, né, tanto da Grã-Bretanha quanto da França, mas nesse sentido, o colonialismo, ele não tá em ascensão, né, já durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso, a gente pode descartar também essa alternativa. Então, só para lembrar, a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 3. Bom, nessa questão a gente se depara aí com uma imagem, né, que é uma foto dos jovens em protesto contra a Guerra do Vietnã, e o texto do cartaz apresenta a seguinte frase: amor e não guerra. Então vamos ao enunciado. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 1968 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se. E aí ele apresenta aí pra gente as alternativas. Então, como sempre, né, a gente vai fazer aqui uma breve contextualização. Bom, de início a gente pode destacar aí esse maio de 1968, que nos traz, né, a referência a protestos que ocorreram em Paris e que foram inspiração também para outros movimentos revolucionários. Além disso, se a gente pensa aí essa campanha, né, contra a Guerra do Vietnã, ela acaba demonstrando outros valores à sociedade. E quando a gente pensa, né, que esses movimentos, essas manifestações colocavam em xeque outros tipos de valores, a gente está falando do que ficou conhecido também como a contracultura, né? Ou seja, foi mais ou menos um processo que colocava outros aspectos em evidência e que buscava se opor à cultura dominante ou à cultura que era tida como tradicional, né? Então, nesse sentido, se a contracultura ela se opunha a esses valores tradicionais, a gente pode dizer que ela também pode ser definida como uma cultura marginal. Então, ela estava sempre à margem, né, comparada à cultura dominante. E é interessante que para esses movimentos, né, que partilham aí dessa ideia da contracultura, a gente vai perceber que eles destacam outros pontos, né, outros valores. Então, eles propõem também uma mudança, e essa mudança está ligada a essa perspectiva política também. O texto destaca aí esse slogan, né, quando penso em revolução, quero fazer amor, ele é importante porque, se a gente dialogar aí com a imagem, né,
A imagem apresenta também amor e não guerra. Então, esse movimento ele foi conhecido também por justamente destacar a questão do amor, da paz, dessa luta pela paz, né, e pela liberdade também. Então, esses foram os princípios que fizeram parte desse movimento. E aí, o auge desse movimento aí da contracultura ficou conhecido também pelo movimento hippie, que foi muito importante. Mas, se a gente pensar, né, agora nas alternativas, a partir desse apanhado geral que a gente fez, o que dá pra gente entender dessa questão? Então, ele destaca todos esses aspectos, né, a partir do texto, e ele coloca que, pensando aí, né, esses slogans, tratando principalmente aí do amor, né, e não da revolução, a gente pode entender esses símbolos, né, como um suposto movimento, aí o movimento da contracultura, e qual que é a relação, né, qual que é a inovação que esse movimento vai trazer para esse cenário. Alternativa A, a contestação da crise econômica europeia que foi provocada pela manutenção das guerras coloniais. Não, gente. Por quê? Esse movimento ele não estava se opondo necessariamente à questão econômica. Então, por isso que a gente pode descartar. Ele se voltava mais para a questão social, já que ele ia contra, né, esses valores tidos como tradicionais. Alternativa B, a organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento da ditadura do proletariado. Também não, porque esse movimento ele não tinha uma ligação direta com um determinado partido. E aqui eles colocam, né, que era o Partido Comunista. Por isso que a gente também pode descartar essa alternativa. Alternativa C, a unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Essa alternativa, ela meio que demonstra aí pra gente, né, um aspecto super importante, porque se o movimento hippie, né, essa questão da contracultura, ela se volta principalmente pela paz, pelo amor e pela liberdade, a gente pode conectar aí com essa parte da alternativa que nos expõe libertação social e libertação individual. E aí é interessante que eles ainda contextualizam, né, colocando esse significado político do uso do corpo. Então, é nesse processo que as pessoas vão aderir outros tipos de movimento, né, e começar realmente a se expressar, utilizar o corpo como uma forma de se posicionar politicamente e também de ser uma voz, literalmente, né? Então, nesse processo, os corpos, eles têm retórica. Então, você começa a produzir narrativas, e essas narrativas também no campo político. D, defesa do amor cristão e monogâmico com fins à reprodução, que era tomado como solução para os conflitos sociais. No caso, não. Porque a contracultura, o movimento hippie, todos esses movimentos que têm a ênfase aí por volta dos anos de 1960, eles questionavam, né, esses conflitos sociais, mas se a gente falou que eles partem aí para uma cultura que é marginal, tá distante desses ideais e desses valores tradicionais, então como que eles vão defender esse amor cristão e monogâmico, né? Eles já colocam uma perspectiva diferente. Então por isso que essa alternativa está incorreta. Alternativa E, reconhecimento da cultura das gerações passadas que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Se a gente pensar essas outras mudanças nos costumes, é até válido, né? Porque eles propõem essas mudanças nos costumes. Mas a alternativa que mais atende aqui nesse sentido é a alternativa C, porque ela enfatiza justamente, né, a libertação social e a libertação individual, enfatizando que o corpo, nesse contexto, ele acaba ganhando um sentido político, e dá pra gente conectar com algo que é expresso no próprio enunciado, que ele enfatiza que durante esse contexto foi possível estabelecer diferentes formas de participação política. Então, a alternativa C está correta. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Espero que tenham gostado e que você tenha conseguido aproveitar também. Peço desculpas por qualquer tipo de barulho aí durante o vídeo e espero vocês para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média. Tchau e até mais!